Que a paz do Senhor Jesus esteja no nosso coração e permaneça agora e para todo sempre. Os que creem, digam amém. Digam glória a Deus. Glória a Deus. Invoquemos o Espírito Santo de Deus para que Ele esteja conosco nesses momentos de meditação, para que nós tiremos o máximo proveito da palavra de Deus. Ó Espírito Santo de Deus, nós abrimos o nosso coração para que Tu faças dele a Tua morada. Vem, Espírito Santo de Deus, trazer a Tua luz, a Tua inteligência, a Tua perspicácia e a Tua sabedoria. Nós te pedimos, ó Espírito Santo de Deus, a Tua presença em nossa vida, para que através dos Teus caminhos nós possamos conhecer os firmes propósitos de Deus e a Sua boa, perfeita e agradável vontade a nosso respeito. Espírito Santo de Deus, guia-nos com os Seus próprios olhos, sê lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Nós te pedimos a Tua presença, Espírito Santo de Deus, na nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Quem quer, diga amém. Amém. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Digam todos comigo: Senhor Jesus, nós estamos reunidos aqui agora no Teu nome. Vem cumprir a Tua promessa. Vem estar conosco. A palavra de Jesus, a promessa dele é que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. E Ele diz ainda que quando duas ou mais pessoas se reunissem no Seu nome, Ele estaria no meio delas. Como a promessa dele é fiel, como a palavra dele é única e fiel, Ele está presente aqui conosco, aqui nesse recinto, e também nos lares e nas casas que estiverem conectadas conosco neste momento. O Senhor Jesus está conosco, com a Sua presença real, com a Sua presença física, com a Sua presença corpo, sangue, alma e divindade, com a Sua presença de Deus. Aproveitemos esses momentos para nós pedirmos a Ele perdão dos nossos pecados. Vamos confessar então todas as nossas faltas. Digam todos comigo: Senhor Jesus, nós confessamos as nossas faltas, os nossos pecados, as nossas transgressões, tudo que fizemos de errado, por pensamentos, palavras, obras e omissões. Neste momento que nós confessamos ao Senhor Jesus todos os nossos erros, nós começamos a nossa reconciliação com Deus. É um momento de suprema humildade nossa de confessar os nossos erros, de confessar os nossos pecados. E diante dessa confissão, digamos ao Senhor Jesus o nosso arrependimento. Digam todos comigo: Senhor Jesus, nós declaramos que estamos arrependidos de tudo que fizemos de errado, tudo que fizemos contra a Tua vontade. E te pedimos as forças para não pecarmos mais, para não errarmos mais. Com esse firme propósito de não errar, peçamos agora perdão a Ele. Digam todos comigo: Senhor Jesus, nós pedimos perdão dos nossos pecados. Perdoa-nos, Senhor Jesus. Com a confissão, com o arrependimento, com o propósito de não pecar mais e com o pedido de perdão, nós estamos perdoados. Iniciamos uma nova fase de nossa vida. Uma fase em que o nosso coração está limpo e que nos reconciliamos com o nosso Deus. Recebamos agora o Senhor Jesus em nossa vida. Digam todos comigo: Senhor Jesus, nós te recebemos em nossa vida como nosso único Senhor, como nosso Redentor, como nosso remissor. E declaramos que te reconhecemos como Filho de Deus. Nesse momento em que a gente recebe o Senhor Jesus aqui na terra, Ele está nos confessando nos céus diante do Pai. O nosso nome está escrito no livro da vida. E nós então agora temos acesso ao Pai através de Jesus. E quando nós declaramos que Jesus é Filho de Deus, nós também nos tornamos filhos de Deus. A melhor posição que nós podemos encontrar nesse mundo é termos o Pai eterno como nosso Pai. O Criador eterno como nosso Pai. Os que creem, digam amém. Amém. Digam glória a Deus. Vamos fazer hoje uma meditação num texto que Deus me disse para trazer hoje a todos que estão nos ouvindo. E ele está em Lucas, no capítulo 14. Está em Lucas, no capítulo 14. Esse texto é conhecido por todos como a Grande Ceia. A Grande Ceia. E começa assim no versículo 16. No versículo 16. No versículo 15, vamos começar pelo 15.
Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhes: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: vinde, porque tudo está preparado. Não obstante, todos, a uma só, começaram a excusar-se. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E o outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Este então, irado, o dono da casa, disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há muito lugar. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Todos nós conhecemos essa parábola de Jesus, que ele trouxe para ilustrar uma situação que até hoje ainda permanece. Quando ele diz que o homem fez uma grande ceia, nós queremos lembrar o aspecto familiar, religioso, social da ceia para o judeu na época. As grandes coisas se faziam durante a ceia. As grandes reuniões eram feitas na ceia. O judeu tinha a ceia como principal ponto de reunião da família, de reunião dos amigos, de reunião até nas igrejas. Então a ceia era um ponto alto na vida do judeu. E Jesus pegou essa parábola para dizer que um senhor, um grande homem, havia preparado uma ceia para a sua cidade. Nós já percebemos desde logo que esse senhor que preparou essa ceia para a sua grande cidade, analogicamente, é o Senhor Jesus, que convidou a todo mundo para participar da ceia com ele e para ter uma vida diferente através dessa ceia junto com ele. E no momento em que a ceia foi preparada, ele mandou seu servo sair pela rua para convidar aqueles que ele havia convidado. E todos eles começaram a dar uma desculpa. O primeiro disse assim: eu comprei um campo e preciso ir lá ver este campo. O segundo disse: eu comprei juntas de boi e preciso experimentá-las. O terceiro disse: casei-me e preciso ficar com a minha esposa. E todos e cada um arrumou uma resposta, arrumou uma desculpa para não comparecer à ceia do Senhor. Nós percebemos de logo que todas essas desculpas são desculpas que as pessoas arrumam até hoje para não comparecerem perante Cristo. Uns pela ocupação do mundo, pela ocupação financeira, pela ocupação econômica, pelos seus negócios, pelas suas riquezas, acham que não precisam de Cristo, que não precisam de Deus. Outros, pela sua profissão, acham que eu estou bem posicionado, eu tenho uma profissão muito boa, eu não preciso de Cristo. E outros, até pela sua família, quando deveriam trazer a família para Cristo, eles ficam com a família em vez de irem a Cristo. E diz assim, que todos arrumaram uma desculpa. E hoje a gente vê as desculpas mais diversas para as pessoas não comparecerem diante de Cristo. Diante disso, o que fez o dono daquela ceia? Ele disse: sai à rua e convida todos os coxos, os cegos, os pobres, os doentes, os aleijados, convida todos para vir à minha ceia. E o servo saiu e convidou. E a casa realmente começou a ficar lotada, mas não encheu. Porque mesmo os coxos, os pobres, mesmo os aleijados, os cegos, mesmo esses todos não quiseram vir à ceia.
Aí o homem diz assim: vai à rua de novo e obriga o resto que não quis entrar, chama o resto que não quis entrar, para que venham a esta ceia. Eu acho que o que nós estamos fazendo dentro desse nosso programa, dentro disso que Deus colocou no nosso coração, é como um servo de Deus saindo à rua e de uma forma bastante forte, de uma forma até muito rigorosa, obrigando as pessoas para virem para Jesus, chamando, conclamando, pedindo para virem a Jesus. Muita gente me critica pela forma com que eu falo, diz que eu falo com muita brutalidade, diz que eu falo com muita rispidez, diz que eu não tenho mansidão na fala para falar. Eu acho que eu já estou no último estágio da ceia. Ou seja, os primeiros foram convidados, não quiseram ir, e Deus disse que esses jamais irão provar da ceia dele. Alguns coxos, pobres, aleijados, que vieram, estão lá dentro da ceia, estão procurando se curar. Mas a grande maioria, não atendeu o convite do Senhor. Então é preciso que o servo vá e grite, chame, insista, e peça, e até force as pessoas a virem para a ceia, e este é o nosso papel. Nós estamos na última fase da ceia, no último momento em que as portas estão abertas ainda, para que venham a cear. Interessante que, quando eu vejo as explicações nos livros, nas pregações, nas opiniões que as pessoas dão, eles se referem a esta ceia como uma ceia do outro mundo, ou seja, o céu, ou seja, a glória, ou seja, após a nossa morte. E eu quero dizer que Deus colocou no meu coração que esta ceia aqui, ela é antes da ceia da glória. Ela é antes da ceia que nós vamos ter lá na glória eterna. Esta ceia aqui na terra é aqui, porque quem não passar por esta ceia não vai ter a passagem lá para a glória. Quem não entrar nessa ceia aqui na terra não vai ter a glória lá para frente. Porque a promessa de Deus, preste bem atenção, Deus escolheu um povo, que foi o povo judeu. E quando ele escolheu esse povo, ele em João 15, ele diz: não fosses vós que me escolhesse, mas eu escolhi a vós. Então nós todos somos escolhidos de Deus. Deus nos aponta e diz: vocês são meus escolhidos. Venham a mim, venham a mim. E o que ele promete para os seus escolhidos? E o que ele prometeu para o povo judeu, que viveu escravo pelos seus erros, viveu escravo pela sua forma de viver errada. E aquele povo escravo, Deus diz assim: eu vou arrancar vocês desta terra de escravidão e vou levar para vocês para uma terra onde corre leite e mel. Claro que quando Deus fala esta frase, ele não se refere ao mundo posterior, ao mundo da eternidade, não. Porque a terra que corre leite e mel para Deus é esta que ele quer transformar. É nesta terra que ele quer modificar. Então ele quer tirar o povo da escravidão, do sofrimento, da escravidão da pobreza, da miséria, da escravidão do aleijão, da escravidão da cegueira, da escravidão da lepra, da escravidão de tudo quanto é coisa, das doenças, das enfermidades. Ele quer nos tirar dessa escravidão e nos levar para uma vida numa terra onde corre leite e mel. E essa terra é aqui ainda, porque está escrito no Salmo 28, ainda verei os bens do meu Senhor na terra dos viventes. E quando Deus diz que quando você abre mão das suas coisas em favor do reino de Deus, ainda nesta terra ele te dará a recompensa 30, 60, 100 vezes mais. Então nós não podemos viver uma vida apenas da glória futura, porque essa tese de que nós só veremos a glória futura e aqui na terra é terra para se viver gemendo e chorando no vale de lágrimas, isso é tese que a Igreja Católica inventou para poder dar aos pobres o seu consolo. Olha, você fique nessa situação, você continue pobre desse jeito, você não faça conta, você se conforme, você viva essa vidinha chula e porqueira que você está vivendo, porque lá na glória você vai ter a recompensa. Não foi isso que Jesus disse. Não foi essa a mensagem da Bíblia. Não é essa a mensagem de Deus. Deus fez essa terra para que nós a gozemos plenamente, em toda a sua extensão. Deus não fez essa terra para alguns viverem bem e a maioria viverem na miséria. Deus fez essa terra para que aqui seja a terra que corre leite e mel.
Porque não tem significado, não tem sentido Deus ter feito uma terra para que bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de pessoas passem por ela sofrendo, amargurados, dores, doenças, enfermidades, pobreza, miséria e toda sorte de escravidão e toda sorte de desgraça. Não tem sentido. Não tem sentido. Vejam como Deus nos colocou onde? No paraíso. E Deus nos queria lá. Mas nós é que não quisemos ficar lá. Como nós hoje não queremos ir para a ceia. Como nós hoje não queremos ir para a terra prometida. Porque nós hoje não queremos largar a mão dos nossos erros, dos nossos pecados. Não queremos largar a mão de todas as ofensas que nós fazemos a Deus. Para nós irmos para a terra prometida. Para irmos para a ceia. E esta ceia que Deus nos promete é aqui na terra. É uma vida diferente, uma vida melhor. Porque quando Jesus disse, eu vim para vos trazer vida e vida em abundância, muitos teólogos e a maioria dos pastores dizem que a vida em abundância que Cristo vai trazer é lá na glória. É lá na glória. Ora, mas se ele veio aqui para trazer vida em abundância para nós na glória, ele não precisava vir, esperava a gente lá. Esperava a gente lá. Ele veio aqui para transformar a nossa vida aqui. Porque Deus não fez esse mundo para que nós não o gozássemos, para que nós não tivéssemos as alegrias desse mundo. Mas não essa alegria tonta, essa alegria terrível do pecado, do erro, essa alegria que não tem sentido. Veja aqui ontem, 350 mil pessoas em Paris, 350 mil pessoas em Paris, gritando contra a lei que vai permitir o casamento gay, que vai permitir a adoção de criança pelos gays. 350 mil franceses se levantam e gritam que essa lei não pode ter lá naquele território. Agora, quantos países já declararam que pode? Quantos países já afrontaram a Bíblia? Quantos tribunais, inclusive o nosso Supremo Tribunal, enfrenta a Bíblia como se eles, ministros, não tivessem sujeitos à Bíblia? Como se eles, ministros, não tivessem sujeitos a Deus? Como se eles, ministros, não tivessem sujeito à lei máxima de Deus, à lei da natureza? Aqui 350 mil franceses se levantaram ontem e mostraram a sua fé, mostraram o seu ardor, mostraram que não aceitam esta enormidade que é o homossexualismo, não aceitam que crianças sejam criadas por um casal de homens. Casal de homens, onde se viu isso? Aí aparece assim, olha aqui o que diz assim, made in Papa e Mamá, né? Eles colocaram os cartazes, eu sou uma pessoa feita por meu pai e minha mãe, não foi feito por homossexuais. E se nós adotássemos a homossexualidade como norma, o mundo acabaria em 100 anos. O mundo acabaria em 100 anos, que não haveria mais procriação, não haveria mais nada. Então, gente, nós é que não queremos ir para a ceia. A ceia está preparada para uma vida melhor. As portas estão abertas para nós participarmos de uma ceia de festa, por uma ceia lauta, por uma ceia de felicidade, por uma ceia de abundância. Mas nós não queremos. Nós inventamos moda. Nós fazemos com que as coisas não andem de acordo com a lei de Deus. Nós nos afastamos da lei de Deus e o que é pior, nós afrontamos a lei de Deus. Nós dizemos que essa lei não presta, que essa lei não serve, que essa lei de Deus é velha, que essa lei de Deus não tem cabimento. E é por isto que nós vamos vivendo a cada dia pior. Conversava eu na semana passada com 2 espíritas aqui no meu escritório, espíritas de 60 anos. Espírita de 60 anos. E eu dizia para ele, não há, na tese de vocês, da reencarnação, não há possibilidade da pessoa pagar a sua conta numa vida futura. Porque a cada século a vida piora. A cada século a vida deteriora. A cada século se degenera. Não há evolução, há degeneração. Não há nada que melhore, piora. E quem viveu antigamente tinha menos chance de errar do que hoje. Então, se alguém está no mundo hoje pagando uma conta de uma vida passada, se ele não conseguiu pagar lá quando era mais fácil, hoje ele não vai conseguir pagar nunca. Pelo contrário, vai agravar a sua conta.
para gravar sua conta. E o erro justamente do Espiritismo está aí, em que eles não admitem o pagamento redentor de Jesus. Jesus não pode pagar a conta de ninguém para eles. Eles é que tem que pagar a sua própria conta. E vão morrer, remorrer, e nunca vão conseguir pagar essa conta, porque a conta nossa, por nossa conta, é impagável. Pelo contrário, nós somos devedores contumazes. A cada ano, a cada vida, nós vamos aumentar mais ainda essa nossa conta. Nós vamos fazer essa conta ficar cada vez maior. E se nessa conta for aplicado juro e correção monetária do Brasil, aí então não há mais condições de pagar essa conta. Então, a ceia está preparada. O cenáculo está aberto. O grande Deus está ali à nossa espera. Jesus está na porta para nos colocar lá dentro, convidando a todos, a todos. Veja bem, ele diz aqui, cegos, pobres, aleijados, doentes, todos aqueles que estão à margem da vida, estão convidados para essa ceia, para mudar a sua vida, para transformar a sua vida. Aí o que nós fazemos? Nós vivíamos de paliativos. Vamos dar um exemplo. Há 10 anos atrás, quando o governo Lula estava começando a sua trajetória, ele vai na cidade de Itinga, na beira do Jequitinhonha, e lá ele lança o Fome Zero. Daqui para frente no Brasil, não haverá mais fome. Daqui para frente no Brasil, não haverá mais fome. Ele lança o Fome Zero. E logo depois ele lança ali, mas em Guaribas, que ele vai realmente assinar o decreto da Fome Zero. 10 anos depois, o que nós encontramos? Gente, a intenção pode ter sido a melhor. A intenção pode ter sido a melhor. Eu até louvo a intenção dele, no coração dele, de tirar a fome do povo. Mas não adianta só a intenção. Tem um ditado que diz que o inferno está assim lotado de boas intenções. 10 anos depois, o que acontece? 10 anos depois, o que acontece? Olha o que diz o jornal. Em Itinga, onde há 10 anos Lula anunciou o programa, grande parte dos moradores vive do Bolsa Família e o desemprego é geral. A cidadezinha de Itinga, ela tem 14 mil habitantes. E desses 14 mil habitantes, 3.800 famílias vivem do Bolsa Família. Se nós botarmos que cada família tem 4, então em Itinga, toda a população vive de Bolsa Família. Então há o desemprego, por quê? Porque não há produção, não se incentivou a produção. Quando Jesus precisou de dinheiro para pagar os impostos, ele podia ter pedido para a primeira mulher que estava ao lado deles, elas todas levando dinheiro e ajudando. Eles dão, Pedro, você é pescador, a tua profissão é essa, vá lá no mar, Pedro, e pesque um peixe. Vá lá no mar e pesque um peixe, porque da boca do peixe vai sair o dinheiro. Isso é que o Bolsa Família não ensina para ninguém. O Bolsa Família ensina a se comer o peixe, não se ensina a pescar. Aí nós vamos na cidadezinha onde foi lançada a primeira vez, que foi Guaribas. Olha o que está escrito aqui no jornal. 87% da população de Guaribas vive do Bolsa Família. O que é isso? Isto é não se entrar na ceia do Senhor. Isto é não se entrar na ceia do Senhor. Porque na ceia do Senhor nós vamos receber a bênção, vamos receber o tratamento e vamos receber as instruções para sermos produtivos. Para sermos produtivos. Tudo isso aqui de Bolsa de Família, isso afronta a Bíblia. Porque a Bíblia diz que aquele ramo que ainda que esteja ligado na videira, não estiver produzindo, o agricultor, o pai, vai lá e corta e lança no fogo. Eu quero lembrar vocês uma passagem que durante muitos anos eu não entendia. E eu achava até que Deus era muito rigoroso, a passagem dos talentos. O que recebeu 10, ganhou mais 10, o que recebeu 5, ganhou mais 5. E aquele infeliz que pegou um só talento, foi lá, embrulhou num lenço e enterrou na terra. Quando foram prestar contas ao Senhor, o de 10 foi premiado, o de 5 foi premiado. E o que tinha 1 chegou humildemente e falou, Senhor,
eu recebi o seu talento, mas fiquei com medo de perder o Senhor e trouxe aqui para o Senhor de volta. Olha, foi um homem honesto, não gastou o talento, trouxe o talento de volta, pagou a sua dívida, mas o Senhor diz o quê? Servo mau e infiel. Pega esse dinheiro dele e dá para o que tem mais. E quanto a esse, joga no fogo do inferno, põe lá fora, onde haverá choro e ranger de dentes. O que o povo tem de ser ensinado é a produzir. O que o povo tem de ser ensinado é a ter realmente produção na sua vida. É se sustentar, é viver, é produzir. E Deus dá para isso. Isso que é importante que a gente saiba. Mas como é que eu vou produzir? De que forma eu vou produzir? Mas o João 15 ensina a forma de produzir. Tudo quanto você pedir ao Pai no meu nome, Ele vai dar. Peça emprego, peça oportunidade, peça jeito de ganhar dinheiro, peça jeito de produzir, e Ele vai dar. Ele vai entregar. Aí o povo não pede, por quê? Porque cai do céu o Bolsa Família. Cai do céu. Ontem eu estava pregando e falei sobre a aposentadoria. A aposentadoria é a maneira mais fácil de se morrer logo. Esta é a verdade. A aposentadoria é a chave da morte. Você está trabalhando a todo pulmão, aí ele se aposenta. Logo um pouquinho depois está morrendo. Porque a aposentadoria não foi feita por cristão. O cristão está escrito aqui que ainda aos 100 anos, se ele morrer, ele vai morrer como jovem, trabalhando, produzindo. Esta é a verdade. É esta a nossa pregação, é isso que nós temos de fazer. É isso que nós temos de caminhar. Porque a ceia está aí, a porta está aberta, o cenáculo está aberto, o Senhor nos convida. O que nós temos de fazer é participar da ceia com Ele. É viver uma vida íntima com Ele, porque a ceia ela significa uma vida íntima. Ninguém convida para jantar em sua casa quem não seja da sua ligação, quem não seja da sua intimidade. E quando Jesus nos convida a cear com Ele, é porque Ele quer que a gente seja íntimo com Ele. Que ninguém convida ninguém para jantar se não for da intimidade. Aquele homem que bate a nossa porta na hora do nosso jantar, se não for da nossa intimidade, ele vai ser atendido lá na porta ou vai ficar aguardando a gente terminar a ceia. Agora os familiares, entra, vem aqui, aproveita, janta conosco. Esse Jesus quer essa intimidade. Por isso que ele fala a parábola da ceia. E essa ceia é aqui, nesta terra. Só vai subir a glória aquele que for aprovado nesta ceia aqui. Aquele que passar por esta ceia. Aquele que estiver ceando com Jesus na sua intimidade, crendo nele, recebendo o seu alimento, recebendo a fé importante que vem dele. Este vai entrar na glória dos céus. Os outros vão viver de Bolsa Família. Os outros vão viver de aposentadoria. Os outros vão viver de vidinha chula, sem nenhum sentido. Veja uma cidade onde 87% vive do Bolsa Família, gente. E como é que pode viver bem? Aí o jornal diz que eles saíram da extrema pobreza para a miséria. Né? Saíram da extrema pobreza para a pobreza menos extrema. Mas não é isso que Deus quer para nós, gente. Não é isso que Deus quer para nós. Se Deus quisesse uma outra coisa, Ele não convidaria para a ceia. Ele não convidaria para a ceia. Porque a ceia é uma coisa íntima, é um negócio melhor, é uma coisa mais importante. Jesus multiplicou o pão. Jesus multiplicou o pão numa hora de necessidade, numa hora em que o povo estava faminto, numa hora que não tinha ninguém perto, numa hora que não tinha jeito de comprar comida. Jesus multiplicou o pão. E a Bíblia nos narra que a partir da primeira multiplicação, Jesus nunca andou mais sem menos que 20 mil pessoas ao seu redor. E Jesus disse: olha, vocês estão atrás de mim, não é pela palavra que eu digo para vocês, não. Não é pelas curas que eu faço, não. Vocês estão atrás de mim pela comida que vocês comeram. Essa história de Bolsa Família já vem de séculos, já vem de anos. A pessoa não quer mais saber de trabalho, não quer mais saber de oportunidade. Olha, veja bem, o analfabetismo nessas duas cidades é coisa enorme, é coisa triste, é coisa grande. E lá quem quiser ter oportunidade tem de sair de lá. E uma ponte foi feita pelo governo federal para unir duas misérias. A miséria de Itinga e a miséria do lado de lá. Quer dizer, a vida não é assim que é feita. Mas o governo não tem a palavra para pregar. O governo não tem condições de pregar a palavra, porque há uma teoria de que o Estado é laico.
o Estado é leigo, e o Estado não pode falar de religião. Mas graças a Deus, Deus nos deu essa oportunidade de nós falarmos da palavra de Deus. Eu não estou falando de denominação, eu não estou falando de igreja tal, igreja tal, igreja tal. Eu estou falando da igreja de Cristo. Daquela que é formada por Cristo, em que Cristo é a base, em que Cristo é a pedra, em que Cristo é a cabeça, em que Cristo é o ensinamento. E que aqueles que seguirem o ensinamento de Cristo vão sair da escravidão, vão sair da doença, da dor, da enfermidade, da pobreza, da miséria, e vão caminhar para a terra onde mana leite e mel. Nós só continuamos essa vidinha chula porque queremos, porque não entendemos o ensinamento de Cristo, porque não entendemos a sua mensagem, porque não queremos ir à sua ceia. Porque embora a porta esteja aberta e pregadores estão gritando, estão chamando, estão pedindo, estão levando as pessoas para a ceia, a pessoa não quer ir. A pessoa não quer ir. Por isso eu quero me justificar. Por isso eu tenho uma linguagem um tanto dura. Por isso eu tenho uma linguagem assim um tanto contundente. Porque aqui está escrito para o servo, vai lá, obriga, pega na marra aqueles que não querem entrar. Como eu não tenho força para pegar as pessoas, eu vou na palavra contundente, palavra rigorosa, para fazer com que as pessoas entrem na ceia do Senhor, para que tenham uma nova vida, para que tenham uma nova chance, para que passem por esta ceia para chegar à glória eterna do Senhor. E preste atenção, gente, a riqueza de Cristo é ainda nesta terra. Pegue o livro de Timóteo, no capítulo 6, está escrito lá, e Ele nos dá ricamente tudo para a nossa alegria. Nos dá ricamente tudo para a nossa alegria. Agora tem gente que a alegria deles é a Bolsa Família. Glória a Deus, gente, fui abençoado. Olha, glória a Deus, fui abençoado. Glória a Deus não. Você que recebe o Bolsa Família, você é amaldiçoado. Porque você se contenta com isto, porque você não tem ânimo para fazer coisa maior, porque você não tem ânimo para sair à luta, para lutar, para produzir, e para ser realmente aquele que entra na ceia do Senhor de cabeça erguida, com veste limpa. Mas ainda que você não tenha cabeça erguida e não tenha veste limpa, entre na ceia do Senhor, porque lá dentro Jesus vai te curar ao redor da santa ceia que Ele faz para cada um de nós, no momento que nós quisermos ter vida íntima com Ele. Que Deus mude a vida de todos nós, para que Deus ensine que nós mudemos a vida de todos nós, e que nós sejamos arautos da palavra de Cristo, levando vida e vida em abundância. Agora, para terminar, eu quero dizer que essa vida em abundância que Cristo nos deu, não é só sobre o aspecto espiritual, não, gente. Pelo contrário, Cristo sabe que uma coisa está ligada à outra. Então, a primeira coisa que Ele nos dá na vida em abundância é realmente a riqueza espiritual. Essa riqueza espiritual que nós temos de ter, alimentando o nosso espírito. O povo precisa saber que o alimento do corpo é importante, mas o alimento do espírito é mais importante ainda. Porque nós não somos um corpo andante. Nós somos um espírito que tem um corpo. Então, quando nós alimentamos o nosso espírito com a palavra de Deus, quando nós alimentamos o nosso espírito com a oração, nós nos fortalecemos. Então, a presença abundante de Cristo em nossa vida é espiritual. Ela também é emocional. Porque a pessoa que não estiver no seu equilíbrio emocional, ele não consegue governar-se a si, nem a ninguém, nem a nada. Ele vive uma vida completamente espiguelada, porque não tem o equilíbrio emocional. E Cristo traz esse equilíbrio emocional para cada um de nós. Depois Cristo traz o equilíbrio familiar. Ninguém que tem Cristo no coração pode admitir o homossexualismo, pode admitir a impureza, pode admitir o adultério, pode admitir essas coisas erradas. Ninguém que pertence a Cristo pode admitir essas coisas. Então, na vida familiar, a vida em abundância de Jesus também conserta, também traz resultado. Na vida social, é o quarto ponto. Nós vamos ter relacionamentos melhores na nossa congregação, com os nossos amigos, no nosso trabalho. Nós vamos ter um relacionamento melhor, porque Cristo nos traz abundância também na nossa relação social. Depois, na nossa relação profissional. Quantos profissionais estão se acabando aí, porque não chegam a Cristo? Porque não levam Cristo no seu coração, porque não tem Cristo no seu coração, e Ele profissionalmente, Ele vai trazer o equilíbrio profissional para todos nós. E por último, é preciso saber que a abundância de Cristo é, antes de mais nada, econômica, financeira.
Cristo quer que nessa terra nós tenhamos abundância, porque Ele mesmo nos dá ricamente tudo o que nós pedimos para a nossa alegria. Ele mesmo diz: tudo que vocês pedirem ao Pai em meu nome, eu vou darei. Ele diz: eu tenho muito mais para dar para vocês do que vocês têm capacidade de pedir e até de pensar. E nós passamos a nossa vida sem pedir nada, sem acreditar em nada. Tem muitos que pedem e não acreditam. E não acreditando não vão receber coisa nenhuma. Então essa abundância de Cristo em nossa vida é para nos tirar da escravidão que nós temos nesta terra. E olha, faça o exame de consciência agora. Em quantas coisas nós somos escravos? Escravo de filho, escravo de mulher, escravo de marido, escravo de patrão, escravo de dinheiro, escravo de doença, de dor, de enfermidade, de pobreza, de miséria. 98% da população é escravo de alguma forma, de alguma maneira. E Cristo veio para nos libertar. Porque está escrito aqui na Escritura Sagrada: se o Filho vos libertar, realmente sereis libertos. É por Cristo que nós vamos conseguir essa libertação. Os que creem, digo amém. Amém. Digo glória a Deus. Glória a Deus. Vamos pedir agora ao Senhor Jesus que nos dê a consciência de nós entrarmos no cenáculo da sua ceia e de nós levarmos lá para dentro o maior número possível de pessoas para ceiarem com Cristo, para terem a intimidade com Cristo. Senhor Jesus, nós te pedimos, dá-nos, Senhor, a oportunidade de entrarmos em sua ceia, Senhor. Dá-nos a oportunidade, ó Senhor Jesus, de levarmos conosco todos os pobres, os aleijados, os doentes, os enfermos, os desamparados, os inválidos. Dá-nos que levemos para ti, Senhor, para a tua grande ceia, Senhor. E dá-nos, Senhor, que o espírito da sua ceia, espírito de intimidade, faça com que nós tenhamos uma proximidade maior contigo, ó Senhor Jesus. Nós te pedimos no teu santo nome. Oremos agora ao Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, e nos livra, Senhor, de todo o mal, porque teu, Senhor, só tem o poder, o reino, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus? E vamos nos ungir.